Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Eu sou Daniele Roseno, advogada, imigrante, youtuber sem carisma. Apesar de estar um pouquinho sumida, eu recebi mensagens lá no meu Instagram pedindo para eu reagir sobre o último vídeo do Justin Trudeau acerca das mudanças no sistema de imigração canadense. Eu já fui perguntada outras vezes a respeito do futuro da política no Canadá. O que a gente pode esperar da política no próximo ano, que é quando a gente vai ter eleições novamente, considerando a minha experiência, a minha percepção do país e dos quase 10 anos que eu morei lá, né? Se você não me acompanha, se você não me conhece, eu morei no Canadá nos últimos 9 anos, estou aqui na Flórida, Estados Unidos, há apenas 4 meses, então a gente pode talvez dizer que eu entendo talvez mais do Canadá do que dos Estados Unidos, em termos de percepção da realidade do dia a dia, né? E as pessoas sempre que me perguntam isso, eu acho que elas querem ouvir que eu acredito muito que o Pierre vai ganhar e que nós vamos ter uma mudança incrível na política canadense e que isso vai voltar o país para os eixos e que agora, principalmente com a eleição do Trump, que o Pierre vai ganhar essa força que as pessoas estão esperando que ele ganhe, mas eu não acredito nisso, gente. Eu não acredito nisso, eu já falei algumas vezes com a galera que me manda mensagem no direct, falando sobre esses assuntos, e assim, eu não acredito. Primeiro, eu não acredito que o Canadá vai ter essa mudança de rumo como a gente tem visto na Europa e aqui nos Estados Unidos. Eu não acredito nisso. O que a gente está assistindo com relação ao cenário de imigração do Canadá é sinalização de virtude pura e campanha política pura, tá? O que o Trudeau tá fazendo é o que os canadenses, em sua maioria liberais, esperam que ele faça para que ele consiga reverter a situação em que ele se encontra. O governo dele está extremamente complicado na corrida eleitoral, porque ele destruiu o país, né? E a gente não tá falando do período pós-pandêmico apenas. A gente está falando dos últimos 9 anos de Justin Trudeau e de liberais no governo, tá? Então, o que vocês estão assistindo não é que assim, o Canadá acordou e finalmente está entrando no rumo. Não, ele só está fazendo isso porque ele quer reverter a situação com relação à imagem dele com relação às eleições do próximo ano. É isso que os canadenses querem ouvir, é isso que os canadenses esperam ouvir dele para que no próximo ano possam continuar votando nos liberais como a maioria deles é. E eu acho que assim, as pessoas que acreditam nessa mudança de rumo do Canadá, porque o Canadá vai seguir esse rumo que a gente tá vendo na Argentina, que a gente viu nos Estados Unidos. Gente, é só você acompanhar a história. É só você acompanhar a história. Até o conservador, mais conservador do Canadá, já era muito liberal. Já é muito mais alinhado com o liberalismo e o liberalismo progressista em muitos pontos que a gente não veria, por exemplo, numa direita bem estruturada, eu não diria que a gente tem hoje, mas uma direita, os ideais de conservadores. Jamais. Então, assim, eu sei que vocês querem ouvir uma opinião diferente, eu espero de verdade que eu esteja errada, que a minha visão esteja errada, que eu esteja missing something, mas assim, eu não acredito nessa mudança que as pessoas que me procuram falando sobre esse assunto acreditam. Eu acompanho o canal do meu amigo Cláudio, do For Canada, que tem um canal incrível sobre o Canadá. Cláudio também é conservador, também é católico, né? Então, católico conservador. E ele tem muito esse olhar otimista com relação à política, com relação à população. Eu acho que nunca tive a oportunidade de falar isso pra ele, mas se você assistir esse vídeo, amigo, depois você comenta ou me manda mensagem. Eu acho que o Cláudio, ele soube escolher muito bem o meio onde ele vive, né? Então, talvez por isso ele tem essa visão positiva. Porque as pessoas ao redor dele são pessoas que professam a mesma fé, a nossa fé católica. São pessoas que têm os ideais mais alinhados com o que a gente acredita. Mas quando eu olho pro todo e quando eu analiso a imigração da maneira como eu analiso a imigração canadense, eu não vejo essa saída tão soft quanto a gente espera. Eu não estou tão certa. Por exemplo, se você me perguntasse, Dani, você tava crente que o Trump ia ganhar? Sim, eu estava crente. Eu tava crente que o Trump ia ganhar, tá? Por quê? Porque a gente sente isso no dia a dia da sociedade e a gente analisa a história. O direito, gente, ele é feito de história. A economia é feita da história. A gente estuda o passado para entender o presente e talvez
saber mais ou menos o que esperar do futuro. Então, quando as pessoas me perguntavam do Trump, eu tinha certeza que ele ganharia. O que foi feito nos Estados Unidos em termos de políticas imigratórias, e a gente tem que saber entender a estrutura do país para entender o que de fato estava na incumbência do time Biden e o que de fato estava na incumbência dos estados. Enfim, tudo que a gente acompanhou, que de fato estava sob a responsabilidade do Biden, foi um belo de um fracasso. Foi um fracasso extremo. Então, assim, era muito esperado. E o americano, no geral, ele tem uma postura completamente diferente do canadense. Eu entendo que muita gente acredite nesse embalo, porque ainda compara muito o Canadá com os Estados Unidos. Mas agora que eu tô morando aqui, eu já tinha essa visão antes de morar aqui, mas agora que eu estou morando aqui, pra mim é muito clara a diferença. É muito clara a diferença do americano pro canadense. Assim, são dois universos separados por um imenso abismo, apesar de dividirmos fronteiras, de compartilharmos aí muito boa parte da história e dividirmos as fronteiras. Então, assim, se você pensa diferente de mim, eu juro pra você, eu estou muito interessada em entender por quê. Eu quero que você me deixe aqui nos comentários a sua visão sobre esse assunto. Eu sei que muita gente que mora no Canadá me segue, me acompanha, eu vejo as mensagens de vocês, respondo todas as mensagens de vocês. E assim, tragam aqui pros comentários, pra essa troca, essa visão tão positiva que vocês têm de que o Canadá vai mudar a rota, porque eu não acredito. E quanto mais eu vejo as ações arquitetadas, as ações planejadas do Trudeau nessa pré-campanha que ele está fazendo por conta própria, mais medo eu tenho que ele continue. Ah, Dani, mas a economia é implacável, a economia é isso, a economia é aquilo. Gente, ele imprimiu dinheiro como se não houvesse amanhã. Quem não se lembra do golpe, não é golpe, porque era uma medida legalmente falando, era uma medida correta, mas quem não se lembra quando ele desfez o parlamento porque ele perdeu as eleições para continuar no poder, trocou a governadora geral por alguém dali da laia dele para continuar no poder no meio da pandemia? Ele tá disposto a tudo para ficar lá. Ele tá disposto a tudo e a gente tá assistindo isso. Eu vou assistir o vídeo, eu não assisti o vídeo ainda, eu vou assistir o vídeo com vocês e eu vou dar a minha percepção aqui, nua e crua pra vocês, o que eu acho que ele tá querendo dizer com tudo isso e por que eu acho que ele vai, a cara dele deslavada, por que eu acho que ele vai se manter dentro do que eu tô falando pra vocês, tá? Eu não quero me estressar muito, eu quero terminar esse vídeo bem. Será que vai ser possível, amigo Justin? Amigo não, que eu não ando com gente da sua laia, né? Mas vamos lá. Mas enfim, eu vou falando aqui pra vocês. É um vídeo curto, tá? São 6 minutos só, eu coloquei pra 1:25. Vamos lá. Actors like fake colleges and big... Let's talk about it. In the last 2 years, our population's grown really fast, like baby boom fast. Increasingly, bad actors like fake colleges and big chain corporations have been... Vamos lá. Ele fala que nos últimos 2 anos, só 2 anos, a população do Canadá cresceu demais, o Canadá explodiu em população, e que com isso nós tivemos atores ruins, agentes ruins, que são os colleges falsos e as grandes corporações. Vamos lá, guardem essa informação. Dizendo que o fake college, que os colleges falsos e as grandes corporações exploraram o sistema de imigração canadense em prol de seus próprios interesses. So we're doing something major. We're reducing the numbers of immigrants that will come to Canada for the next 3 years. Today, I'm going to let you in on what happened, where we made some mistakes, and why we're taking this big turn. Vamos lá. Camisa branca, carinha boazinha, meio que tá leve, uma carinha de coitado. Hoje eu vou dizer pra vocês o que a gente tá fazendo, onde nós cometemos os erros, isso é muito importante, quais erros nós cometemos e por que a gente tá fazendo essa grande transformação no sistema imigratório. There are 2 kinds of immigration in Canada. The one you probably think of most is permanent immigration, like when families come to Canada to settle, call it home. Every year, the government determines the right number of permanent residents that we want to admit. That's how it's been done for decades. But a plan that only talks about permanent immigration misses the other pathway, temporary immigration. Então ele faz uma introdução falando mais ou menos como funciona o sistema de imigração, porque o canadense médio, gente, ele não faz a menor ideia, ele não tem noção de como funciona o sistema de imigração. Ele só vê a galera chegando e ficando e ele não entende como funciona, tá? Então ele falou aqui sobre a residência permanente, que são as famílias que chegam no Canadá para se estabelecer e chamar o Canadá de lar, porém, por um outro lado, nós temos os residentes temporários, é sobre eles que ele vai falar agora. Temporary residents are people who come to Canada for a limited time, like international students, temporary workers, and so on. They come to work a job or go to school.
When the job is done or when they finish their degree, most return home. Some apply to stay as permanent residents, but most return home. So... Começou já a fake news. A fake news. Ele começa dizendo aqui que os temporários, os residentes temporários, que são os estudantes internacionais e os trabalhadores temporários, geralmente vão para o Canadá, fazem uma faculdade e quando eles terminam o curso, eles voltam para os seus países. Mas não foi isso que nós vimos. Eu tenho quase 10 anos de Canadá. Eu não vi isso em 10 anos de Canadá e eu duvido muito que isso tenha sido dessa forma nos anos anteriores, tá? Mas ele está falando aqui que é feito assim há décadas e que alguns estudantes aplicam para residência permanente, mas a grande maioria volta para o seu país, o que é uma mentira. É uma mentira, tá? A grande maioria dos estudantes internacionais no Canadá compram cursos, ou pelo menos compravam cursos, com a intenção de ficar permanentemente no país após a graduação. Isso sempre foi vendido dessa forma. Isso sempre foi divulgado dessa forma. Venha fazer uma faculdade no Canadá e fique. Tenha 3 anos de PGWP e aplique sua residência permanente. Sempre. Pelo menos nos 10 anos que eu morei lá, foi assim que foi feito, tá? Back to this year's plan. Historically, Canada's annual immigration plan just looked at permanent residents. The number of temporary students and workers we admitted each year was left to the demands of the economy. It's usually a small proportion of our population, so it's never been a part of the long-term immigration plan. Outra mentira. Ele fala aqui que o sistema de imigração canadense, no geral, ele sempre olhou os residentes permanentes, né? Para o número de residentes permanentes. E que os residentes temporários, eles eram admitidos de acordo com as demandas do país, mas que significavam uma parcela muito pequena da economia e tudo mais, da população no geral. Aqui, pessoal, ele só tá esquecendo de avisar que os estudantes internacionais e o sistema de vistos, né, esse sistema de você ficar aplicando visto o tempo todo, renova visto, aplica visto, contrata consultor de imigração, faz curso, emenda em outro curso e tudo mais, tudo isso, a indústria de imigração no Canadá, gira em, no mínimo, 20 bilhões de dólares. E ele está tratando isso como uma pequena parcela ali da galera que vem. Não, os residentes temporários são muito pouco. Muito pouco. Assim, a gente chamava conforme precisava. Entendeu? Mas era uma parcela pequena da nossa população. É assim que ele está se referindo a um grupo de pessoas que gira 20 bi na economia canadense. E se você tiver questões com relação ao que eu estou falando aqui, eu te sugiro buscar os números da economia até a pandemia, porque na pandemia de fato isso mudou, já que o país ficou 2 anos com as fronteiras praticamente fechadas e retendo todo mundo que ele conseguia dentro do país. Eu posso falar sobre isso em outros vídeos, mas vejam até 2021 quanto significava o setor de educação internacional, o setor de educação e imigração para o Canadá, mais de 20 bi. E aqui ele está tratando como se não fosse nada, só uma parcela pequena que a gente chamava aí conforme a gente precisava. But after the pandemic, our economy came roaring back quickly. We needed a lot of workers fast. Canada is in the middle of a huge labor shortage. Temporary foreign workers became such a significant part of our workforce that it'd be a mistake not to include them when we plan our immigration levels. So this year, we did exactly that for the first time. We laid out a plan that sets targets for both permanent... Aí ele diz aqui que, assim, depois da pandemia, como o país ficou 2 anos com a fronteira fechada, eles precisavam urgentemente de pessoas para poder trabalhar, porque o Canadá estava com um problema de mão de obra absurdo. Mas que esse ano eles resolveram botar ordem nesse barraco aí. E estabeleceram uma quantidade, né, de pessoas que viriam como residentes permanentes e como residentes temporários pela primeira vez. And temporary residents. This way, we're getting the full breakdown of people coming into our country so we can prepare the homes and infrastructure needed to support. Porque assim, né, determinando quantas pessoas vão vir em cada categoria, eles conseguem preparar a infraestrutura necessária e o suporte. Gente, é exatamente a mesma campanha de 2016, 2015, 2020 e agora de novo. A mesma campanha. Vamos construir casas, vamos dar o suporte, vamos isso e aquilo, vocês vão comprar comida, o poder de compra de vocês vai isso. Ai, que preguiça, que preguiça. Support them. Like I said, immigration is based on demand. Agora ele está dizendo, imigração é baseado na demanda. A partir de agora não temos mais demanda, não precisamos mais de imigração. É isso que ele vai dizer.
When we set our targets, we look at every province and territory. We ask the premiers, what are the gaps in your workforce? Is your population growing or getting older? We field calls from businesses, CEOs, economic experts, all sharing their thoughts on where we should set our targets. We've had a chronic shortage of labor for the last decade. It is the number one issue of all manufacturers across Canada. So we think there needs to be more, push the pedal to the floor to bring more people into Canada. Ontario is facing a generational labor shortage. 380,000 jobs are going unfilled. It's no surprise that every sector has different wants and needs when it comes to immigration. O lance do labor shortage, que é a mesma coisa que acontece aqui nos Estados Unidos, tá? Eles começam a alegar que precisa, que tá com crise, que não tem gente para trabalhar, que falta mão de obra, falta isso, falta aquilo, mas é mentira, não falta. O que acontece é que as pessoas locais, o canadense, o americano, eles não vão se submeter a ganhar 13, 14 dólares por hora. Eles não vão realizar o trabalho para ganhar 13, 14 dólares por hora se isso não vai pagar as contas dele. Você tem que pensar, quando você vai analisar a imigração de fora, sem ter tanto conhecimento, você tem que pensar o seguinte: nós estamos falando de dois países, e eu meti os Estados Unidos nessa conversa também, porque eu vejo muito isso acontecer aqui. Principalmente quando eu convivo com pessoas que estão aqui sem documentos. É um papo de que, mas se mandar a gente embora, quem que vai fazer o trabalho sujo? Quem que vai fazer o trabalho? Não é que falta gente para fazer o trabalho. É que o cidadão local, que cresceu aqui com um poder de compra decente, com um país decente, né, que construiu um país decente para viver, ele, os pais, os avós e todas as gerações anteriores, construíram um país decente para viver, essas pessoas não vão se submeter a salário de fome. Essas pessoas não vão trabalhar na construção o dia inteiro, 2 turnos, para ganhar 16 dólares a hora, como eu cansei de ver no Canadá. Não adianta. Os caras... Dani, mas eles não vão para a faculdade, eles não se qualificam, isso e aquilo. De fato, tem muitos que não vão. Mas pensem pelo lado deles. Eles cresceram num país onde trabalhar no chão de fábrica pagava a conta dele. Gente, eu trabalhei com muitos canadenses no chão de fábrica do Canadá. São pessoas que não viam sentido em estudar, porque trabalhar no chão de fábrica era ok, e é um trabalho digno. E é um trabalho digno, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Mas eles falavam, mas por que eu vou estudar tanto se eu posso, se aqui eu tenho um trabalho digno que paga as minhas contas e eu tô tranquilo? Então, na cabeça deles, não faz sentido chegar uma galera da Índia, chegar uma galera do México, pelas fronteiras do México, para ganhar metade do salário, e agora ele ainda é tirado de vagabundo, ele ainda é tirado de que não gosta de trabalhar, que é preguiçoso. Quando você traz toda essa galera para ganhar metade do valor que um trabalhador local ganha ou pede, né, como salário, você não está melhorando a vida de ninguém. Você está nivelando todo mundo por baixo. Então, a falácia do shortage, do labor shortage, que falta funcionário, não falta funcionário. O que falta é boas condições de trabalho. O que falta são bons salários. Eu trabalhei no chão de fábrica por algum tempo quando eu morei no Canadá, eu sei o que eu estou falando. Trabalhava em pé o dia inteiro no chão de fábrica para ganhar 12 dólares a hora, 13 dólares a hora. E tinha que agradecer porque eu não estava ganhando salário mínimo. E as pessoas naquela época já estavam revoltadas. Eu diria que 90% do chão de fábrica era de imigrantes, porque o trabalhador local não vai se submeter. Muito menos tendo acesso a todos os benefícios sociais que eles têm no Canadá. Não faz sentido. Então, eles sempre usam a falácia da falta de profissional para embasar as políticas imigratórias, quando a questão não é essa. A questão não é essa. Mas é porque, de fato, tem o problema do canadense não estar procriando tanto, tem. Mas, sim, a gente tem programas imigratórios. Se a gente tivesse um ambiente de salários decentes, onde as pessoas estivessem sendo remuneradas adequadamente para que elas pudessem viver como era antigamente, as pessoas não estariam deixando de trabalhar para ficar em casa pendurada em benefício social. After the pandemic, they all came to us with the same message. After 2 years with closed borders, we need more people, more workers, fast. So we brought in more workers. It was the right choice. It worked. Our economy grew. Restaurants and stores reopened. Businesses kept running. But most importantly... Gente, ele fala como se ele ter aberto as portas do país para estudante internacional indiano que não fala inglês e falsificou documento no processo de visto fosse a decisão mais acertada do mundo. Ele ainda fala que as empresas é que pediram. Porque nós precisamos de gente, precisamos rápido. E os canadenses que a gente tinha em casa, ganhando 2 mil dólares por mês. Economists' predictions, we avoided the worst-case scenario, a recession. But some saw that as an opportunity to profit, to game of the system.
We've seen way too many large corporations doing this. The government says the program has been used to get around hiring Canadian workers in some instances. Far too many colleges and universities used international students to raise their bottom line. There are the diploma equivalent of puppy mills that are just churning out diplomas. There's fraud and abuse, and it needs to end. Because they could charge these students tens of thousands of dollars more for the same degree. And then there are really bad actors who outright exploit people. Eu acho incrível que assim, os bad actors são sempre terceiros, entendeu? Nunca ele, o governo dele. São sempre terceiros. We target vulnerable immigrants with promises of jobs, diplomas, and easy pathways to citizenship. Promises that would never come true. Looking back, when the post-pandemic boom cooled and businesses no longer needed the additional labor help, as a federal team, we could have acted quicker and turned off the taps faster. Now, it is time to make the adjustments to stabilize. Aí, assim, ele muito por cima, ele fala, a gente poderia ter tomado essa decisão mais rápido, né? Mas ele não fala, mas não tomamos. Ele só põe um vídeo aqui, a edição só bota um vídeo dele, que foi recente, falando sobre os ajustes que seriam feitos. The immigration system that we need and get it working right for Canadians for right now. Immigration is primarily a federal job. We have the levers to rein it in, so we are. This is a big change, a major cut to immigration, reducing permanent immigration levels by at least 20%. New string of measures to clamp down on temporary immigrants. That means a decrease in international students, temporary foreign workers. Gente, esse corte de 20% na imigração ainda faz com que os números fiquem acima do que era antes da pandemia. Então tá falando, porque estamos cortando 20% da imigração, vai ficar para 365 mil pessoas por ano. Tá, isso já é mais do que vinha antes da pandemia. Tipo, que mudança que tá tendo. Você entende como eles se aproveitam que o canadense não entende do sistema e não faz ideia de como funciona? E eles manipulam a informação como se eles estivessem fazendo um milagre. Eu não vi isso uma vez, eu vi isso duas vezes, eu acompanhei 2 campanhas do Trudeau. E é sempre a mesma coisa, sempre o mesmo papo. Se você entende de imigração, se você acompanha imigração pro Canadá nos últimos anos, você sabe, 365 mil é mais do que a gente recebia antes da pandemia. Ou seja, na prática não mudou absolutamente nada. Canada's new immigration plan is straightforward. Lower the number of new immigrants coming into Canada. É exatamente a frase que o canadense quer ouvir. Nosso plano para a imigração nos próximos anos e ele fala nos próximos 3 anos, porque ele considera que ele vai ficar lá, tá? Nosso plano é trazer menos imigrantes para o Canadá, diminuir o número de imigrantes no Canadá. É isso que o canadense quer ouvir. Both temporary and permanent. E foi isso que fez o Trump ganhar. Foi exatamente essa mesma frase, então, só que no jeitinho Trump de dizer, que fez o Trump ganhar. Esse é um dos motivos pelos quais eu não acredito que os conservadores ganhem no Canadá, tá? Porque os liberais no Canadá, gente, eles são muito mais cretinos do que PT, do que Biden. Eu não sei se é porque eles são muito mais cretinos ou se porque a maioria da população se identifica com eles. Eu olho pro Trudeau e eu vejo a maioria dos canadenses que eu conheci nesses 10 anos. Então, eu não consigo ver essa mudança toda que os mais otimistas veem. Permanent residents with the skills we need, like healthcare workers for hospitals, construction workers who build more homes. And those temporary residents who are already in Canada, some will apply to stay in Canada as permanent residents, since they're already here, established and working. The added pressure on communities is very low. Or they'll leave Canada when the temporary residency expires, reducing their population. Gente, como que ele vai balancear? Eu cheguei no Canadá em 2015 e a população era 30 milhões de pessoas. Hoje são 40 milhões. E ele acredita que em 2 anos eles vão resolver isso aí. Com cada indiano fazendo 15 filhos. Eles vão resolver isso aí em 2 anos. Before the pandemic. This pause is going to give our economy and our communities a chance to catch up with things like our plan to build millions more homes. That's now stopping, but now we'll have a little more breathing room as we build. We'll see more corporations investing in Canadian workers and youth rather than relying on cheap foreign labor. Our cap on international students is already bringing rental prices down in big cities, and as we keep that cap in place, rents will keep coming down. We're making the system work for Canadians and for newcomers rather than for the big box stores, chain restaurants, immigration consultants, and sham colleges that exploit it. Bom, pelo menos ele botou aqui a galera que realmente explora os imigrantes, né? Que são a maioria desses consultores de imigração, esses colleges que vendem curso baratinho, esses restaurantes, esse chão de fábrica, as empresas de chão de fábrica. É essa galera aí mesmo. Pelo menos alguma coisa, né, Trudeau? Você fez de certo aqui nesse vídeo. Você falou de certo nesse vídeo. Immigration is a great thing, and we're lucky that so many... Olha, pra mim... Você sabe o que eu acho que ele tinha que fazer? Tinha que acabar com esses consultores de imigração. Acabar, cara. Acaba com essa profissão maldita. Acaba. Eu fiz o curso de Direito Imigratório, que é o curso que você tem que fazer para se tornar consultor de imigração ou para atuar em outras áreas da imigração. Eu poderia, por exemplo, ser oficial de imigração, se eu quisesse,
com o meu diploma de Immigration Law. E no curso, eu diria que 99,9% das pessoas querem ser consultores de imigração. Gente, mas assim, é de um nível, que assim, você vê que tem cara de golpe, tem cheiro de golpe, tem... complicado. Ai, que lindo. É lindo. É exatamente tudo que ele falou em 2016, 2020. Você vai ter acesso à saúde que você precisa, você vai comprar casa que você precisa. Não vai mudar, não vai mudar. Vamos ver os comentários? Olha esse aqui. Isso é como alguém que taca fogo na casa de outra pessoa e depois senta para conversar, ter uma séria conversa sobre segurança contra incêndios. O outro aqui, ó. Nunca houve escassez de mão de obra. As pessoas se recusaram a trabalhar por uma ninharia, enquanto apartamentos de 1 quarto subiram para cima de $2.500 por mês. Concordo, é exatamente isso que a gente viu. Cara, as pessoas estão bravas porque as pessoas nascidas e criadas no Canadá não têm condições de viver. Você tem falado sobre moradia durante todo o seu tempo no cargo, mas o problema só piorou. Deixa eu ver esse tem 46 respostas. Aí, tem um que colocou aqui, ó. Ele prometeu moradia acessível em 2015, 2019 e 2021. Depois disso, ele disse que a moradia não era uma responsabilidade federal. Foi isso mesmo que ele disse. Aí tem um aqui, ele tem uns defensores, tá? Vocês estão reclamando, mas não estão pensando em derrubá-lo, como vocês dizem para outras pessoas de outros países. Não sei se meu comentário será deletado, porque não tenho certeza se isso será permitido no Canadá. Eu concordo com esse aqui também. Eu acho que é muito barulho para pouca atitude. E digo mais, eu tenho mais medo que o Trudeau saia e entre o NDP, como aconteceu agora, na província de British Columbia. Gente, British Columbia virou uma cracolândia a céu aberto. A província com o maior custo de vida do Canadá. Um apartamento de 1 quarto custa $3.000 o aluguel. 3.200 o aluguel de 1 quarto. Você vai pro centro de Vancouver, parece que você tá andando num episódio de The Walking Dead. Drogados para todos os lados, esfaqueando pessoas à luz do dia. E a província mais cara do Canadá, que está sofrendo com tudo isso que a gente está passando nos últimos 10 anos, elegeu novamente o NDP. O que é esse NDP, Dani? É tipo o Partido Comunista Brasileiro. Eles são piores do que a esquerda. É pior do que o PT, sabe? Elegeu o PCdoB. É isso, o NDP, pensem que o Trudeau é o PT. Tá? O Trudeau é o PT, que é aquela esquerdinha caviar, entendeu? Que agrada maconheirinho de universidade, riquinho, cresceu em berço de ouro, mas ele gosta de usar o discurso da sinalização de virtude para enganar geral, mas é liberal e na economia faz coisa que qualquer esquerdista ia ficar louco de ver. É isso que ele faz. Porque tudo isso que vocês estão assistindo, não é porque o Trudeau é malvadão e ele trouxe os imigrantes sem perceber o que isso ia dar. Não, ele sabia exatamente o que isso ia dar. Acontece que o Trudeau trabalha para um único grupo no Canadá, que é o grupo de empresas que manda naquele país. Assim como Lula. Você acha que Lula trabalha para pobre? Lula trabalha para os bancos. Todo rico sabe que no governo Lula fica-se mais rico. Lula sempre trabalhou para os ricos. O que ele joga para os pobres é migalha. Assim como o Trudeau faz. Quem tirou o maior proveito dessa mão de obra barata, descartável, escrava, que foram os imigrantes nos últimos anos no Canadá, foram as big corporations, que são mancomunadas com Trudeau. E serão mancomunadas com o próximo governo, porque governo nenhum no Canadá vai conseguir governar se essas empresas não estiverem felizes, porque sem essas empresas não existe Canadá. Você entende? Acontece que a gente tem um partido muito mais preocupante, que é o NDP, que seria o PCdoB, o Partido Comunista, que é uma esquerda bem mais radical, que é a favor, por exemplo, de tirar todo o funding da polícia, desarmar, deixa a polícia sem dinheiro, libera droga pra geral, aborto pra geral. É um negócio, assim, horroroso de ver. E, sinceramente, quando eu olho pra política canadense e eu penso em mudança, eu não vejo o PR, eu vejo um NDP. Eu vejo o canadense médio votando no Partido Comunista. Não é exatamente comunista, eu só tô fazendo essa comparação para vocês entenderem como funcionaria no cenário brasileiro, tá? Mas assim, é um país muito mais à esquerda radical.
do que Trudeau. Então, em vez de deixar os empregadores oferecerem salários mais altos para atrair trabalhadores, você importou mão de obra barata para ajudar os empresários e prejudicar a classe trabalhadora. Isso aqui é comentário de canadense no vídeo dele, tá? Não é a opinião da Dani, não é a Dani que tá falando, não é a Dani rancorosa. Isso aqui é a opinião de canadense. Quando eu falo para vocês que vocês têm que parar de assistir youtuber brasileiro que nem inglês fala, e vocês têm que assistir vídeo do Canadá, de gente do Canadá que mora lá, canadense, que vai, explica, fala o que tá acontecendo, assistir, lê os comentários da galera, é sobre isso que eu tô falando. Porque, ó, o que eu tô lendo nos comentários é exatamente o que eu sempre falei pra vocês aqui. E eu sou tirada nos grupinhos, que eu já vi um monte falando mal de mim, me chamando de mal amada, de rancorosa e tudo mais, sendo que eu só tô falando exatamente a mesma coisa que os caras estão falando nos comentários. O canadense está falando. Eu consigo sentir o cheiro da BS mesmo a 7.000 quilômetros de distância. Bagunçar o seu país e depois fazer gaslighting sobre isso é um comportamento sociopata. Concordo. Aí o outro, mano, não há escassez de mão de obra, há escassez de salário, exatamente. Ninguém tá falando que falta mão de obra, falta salário bom. Escassez, olha esse aqui, escassez de mão de obra, eu estava trabalhando como segurança com experiência há 14 anos. Extremamente disciplinado, nunca chegava atrasado, sempre com o uniforme completo e limpo. Durante os turnos noturnos, nunca dormia. Meu salário nunca aumentou com a experiência. Então vieram os estudantes internacionais que estavam ganhando $1 a menos que eu. Sempre atrasados, usando meio uniforme, mal falavam inglês, o tempo todo no telefone, dormindo nos turnos noturnos, pois estavam trabalhando em outros empregos também. Mas o empregador os amava, porque eles nunca pediam aumento, estavam cortando horas extras, lucros enormes para o empregador. Quando pedi aumento de salário, meu gerente me disse, tenho 20 pessoas dispostas a fazer o seu trabalho por menos dinheiro, o que era absolutamente verdade. Gente, eu passei por isso, eu contei aqui pra vocês num vídeo que a empresa que eu fui trabalhar veio com um papinho de você tem que fazer trabalho voluntário, que ela usava essa estratégia para explorar a galera. Era eu e mais 5 de voluntária fazendo serviço de empregado, e ela usava essa desculpa do trabalho voluntário para não pagar salário. A empresa tava no começo, ela ficou no mínimo uns 6 meses sem pagar salário para funcionário, porque só os idiotas lá fazendo trabalho voluntário com a esperança que aquilo ia ajudar no currículo. Mentira! E só pegava as recém-chegada, burrinha, inocente, que não sabia como funcionava. É bem assim. Ó, o outro aqui. Ele levou apenas 10 segundos de vídeo para começar a culpar os outros por suas deficiências. O outro, o Canadá precisa de uma escassez de Trudeau. O outro, você é um traidor completo da sua nação. E o outro aqui, ó. E quando os canadenses reclamaram, fomos chamados de racista. Acontece que estávamos certos. Esse tem 96 respostas, eu vou ver. Você deixou de fora a parte em que o próprio apresentador desse vídeo estava na vanguarda ao chamar as pessoas de racista por criticarem sua incompetência. É verdade. Quantas vezes eu vi Trudeau fazer vídeo chamando a galera que estava reclamando dos imigrantes de racista? Será que Justin se dá o trabalho de ler as opiniões que os canadenses têm sobre ele? Duvido muito. Ou ele poderia ter lido a sala anos atrás, antes que seus números de pesquisa caíssem a esse nível. Continue lutando, mantenha o Canadá europeu. Por favor, explique por que o enorme excesso de mão de obra nova que ocorreu durante os anos de Baby Boom não resultou em estagnação salarial. Quem vai lhe servir... o brasileiro aqui, ó. Quem vai te servir café no Tim Hortons? Tá vendo que brasileiro é um bicho estranho? Ai, gente, que preguiça. A outra. Que aula magistral de gaslighting. Nunca houve escassez de mão de obra. Se houvesse, não teríamos taxas de desemprego entre pessoas de 24 anos ou menos na casa dos 2 dígitos. De acordo com ninguém menos que a StatCan, que é o site de estatísticas do Canadá. Aí aqui ele está culpando os canadenses por sua incapacidade e incompetência em governar o país. O Canadá foi arruinado por esse homem. Gente. Olha isso aqui, ó. Minha filha, que é canadense, nascida e criada, não consegue um emprego, porque a maioria das pessoas disse a ela que prefere contratar estudantes internacionais do que canadenses. Minha filha me disse que seus colegas de classe também estão passando pela mesma coisa. Essas crianças querem trabalhar, mas não conseguem. Isso é tão horrível para a próxima geração. Essas pobres crianças... Nós criamos um problema enorme e agora as pessoas perceberam que erramos, estamos em pânico, porque nossos números nas pesquisas são péssimos. Aí um outro, um comentário interessante aqui, ó. Ele nunca teria postado esse vídeo se Trump tivesse perdido. Concordo. O que fez o Biden, coitado, não dá nem pra falar, porque assim, o Biden não sabia nem o que ele tava falando, mas o que o time do Biden ignorou com relação à imigração na campanha eleitoral era muito positivo pro Trudeau.
Porque ele podia continuar passando pano e fingindo que não foi com ele, culpando os outros, e assim, não foi comigo. Se o Biden tivesse, a Kamala tivesse ganhado, eles iam estar falando de asilo para as pessoas necessitadas, que vamos continuar recebendo os coitados, e blá, 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 blá. Não ia estar fazendo isso. Agora o ferro tá entrando pro lado dele, né? O ferro tá entrando pro lado dele. Vamos ver se o Trump vai se meter nisso, né? Vamos ver se ele vai se meter nisso. A sensação que eu tenho, gente, é que assim, o governo americano olha para o Canadá com pena, tá? Ele fala, somos importantes parceiros de negócios e tal, mas assim, Estados Unidos sem o Canadá, continua Estados Unidos. O Canadá sem Estados Unidos não existe mais. Vai ter que virar o Estado 51, entendeu? Porque não tem o que fazer. Vamos ver até onde vai, né? Vamos ver se Trump vai se meter nessa parte também. Enfim, os vídeos, o vídeo, assim, é muito a cara do Trudeau, muito a cara do Trudeau, por isso que eu não vejo nenhuma diferença, não vejo nenhuma perspectiva de melhora. Mas talvez eu não entenda tanto de política, talvez vocês tenham argumentos melhores dos que os meus. Inclusive, eu adoraria ouvi-los e aprender com vocês sobre isso, porque realmente, gente, quando eu olho assim para a quantidade de informação que eu tenho, a experiência que eu tenho na área de imigração, a experiência que eu tenho de tempo que morei no Canadá, né? Que foi praticamente todo o período do Trudeau. Eu cheguei no Canadá, eu tive 6 meses de governo conservador e o resto, nos outros 8 anos e meio, foram de Trudeau. E eu não vejo diferença nenhuma. Eu não vejo diferença nenhuma. E assim, podem esperar uma campanha eleitoral baixíssima. Baixíssima. É só vocês olharem o Twitter dele. O tempo todo ele tá falando de aborto, a favor de aborto, aborto, aborto. Aborto vai ser a pauta das eleições do ano que vem no Canadá, assim como foi aqui nos Estados Unidos, assim como vai ser no Brasil de novo, já foi em 2022, agora 2026 vai vir pesado. Mas o Canadá é a favor, né? O Canadá é a favor, o Canadá gosta desse tipo de política, o canadense no geral acha esse tipo de política importante. Então, assim, eu não vejo um futuro positivo. Eu desejo que eu esteja errada, tá? E que vocês, no Canadá, de fato, tenham Pierre para os próximos anos. Apesar de que eu olho para Pierre e eu vejo o Geraldo Alckmin. Lembre-se que tenho 25 anos de paulista. Eu vejo o Geraldo Alckmin em Pierre, tá? Não vejo um Trump em Pierre. Vejo um Geraldo Alckmin. Talvez um Ricardo Nunes, mas espero que vocês tenham o Pierre, porque dentro das opções que temos seria ali o mais plausível, em vez de um NDP, tá? Mas o meu palpite é que se sair Trudeau, vai ser NDP. Se os liberals trocarem o líder, que vai ser muito difícil, porque o Partido Liberal é praticamente da família do Trudeau, mas se eles decidirem trocar o líder por uma questão estratégica, talvez ainda fique mais um tempo de liberal. Mais um tempo de liberal, tá? Mas eu vejo um risco muito maior de sair Trudeau e entrar um partido muito pior, muito mais à esquerda, muito mais progressista, que vai imprimir muito mais dinheiro e assim, Fidel mandou lembrança. É isso que eu tenho pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês assistam até o final e estou ansiosa pelos comentários. Beijos, a gente se vê no próximo.